Fala aí pessoal, beleza? Professor Paulo Pereira aqui, seja muito bem-vindo ao canal Equaciona. Este é mais um vídeo do curso de cálculo. Galera, é um curso de cálculo 1 completaço, eu falo de praticamente tudo, tá certo? E hoje vamos falar de taxa de variação, que é super simples, porque taxa de variação nada mais é do que a derivada em si, tudo bem? Vem comigo, vamos aprender esse conceito aí juntos, vamos lá. Beleza, pessoal. Olha, estamos aqui. Deixa eu só fazer um rápido ajuste. Vamos lá, taxa de variação. Então a ideia é que você vai ter uma determinada função, digamos, y, uma função aí na variável x. Então você tem uma relação entre x e y, uma relação de dependência. E aí a gente sabe que a taxa de variação média, né? Deixa eu até escrever aqui, ó. Taxa de variação média é uma coisa, né? Taxa de variação média. O que é isso, né? Bom, é o delta y sobre delta x, basicamente. Delta y sobre o delta x. Então, seria o y, você caminhou um determinado espaço, e aí você faz a razão disso para quanto o x caminhou. Tranquilo? Agora, a taxa de variação instantânea, ou simplesmente taxa de variação, aí é a nossa boa e velha derivada. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Que lembra comigo é o limite, né? Quando você tem f de x mais delta x menos f de x sobre delta x. Passou aqui um pouquinho. Quando o delta x, claro, fica bem pequenininho, tende a zero. Beleza, pessoal? Mas a gente nem usa mais limites, né, a partir desse momento. A gente vai trabalhar com as técnicas, as regras de derivação. Vamos à prática, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Determinar a taxa de variação média da área de um quadrado em relação ao seu lado, quando este varia de 2,5 centímetros para 3 centímetros. Galera, é claro que, por exemplo, se a área de um quadrado eu chamo de A, ela está em função do lado. Então, eu posso dizer que A de L é L ao quadrado. Essa é a área de um quadrado, né? Lado ao quadrado. Então, simplesmente eu estou falando da variação da área sobre a variação do lado. Porque repara que ele quer aqui a variação média, né? Então, é só fazer isso aqui. Super tranquilo. Então, seria área final menos área inicial, a gente pode escrever assim, né? Sobre o lado final menos o lado inicial. Como a área é L ao quadrado, né? Então, o valor final vai ser o quê? O lado é 3, né? 3 ao quadrado. Menos a área inicial. Para um lado de 2,5 centímetros, a área, claro, é 2,5 centímetros ao quadrado. Sobre a própria variação do lado, né? Que é o lado final, 3 menos 2,5. Quanto aumentou, né? Quanto variou. Aqui eu posso fazer 3 ao quadrado 9 e 2,5 ao quadrado, mas eu estou vendo aqui que eu tenho quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Eu que gosto muito de álgebra, vou fazer aqui o produto da soma pela diferença, né? Estou vendo que é A ao quadrado menos B ao quadrado, isso é A mais B vezes o A menos B. Maravilha. E embaixo, claro, 3 menos 2,5 é 0,5. É quanto aumentou, né? Aqui eu vou ter 3 mais 2,5 é 5,5. 3 menos 2,5 é 0,5.
E foi ótimo fazer dessa maneira, porque ó, vou poder cortar de modo direto ali o 0,5 com 0,5, sobrando só o 5,5. Olha que lindo. Ficou gostoso isso, né? Tá aí. Eis aí então a variação média, tá? Da área, quando você parte de 2,5 centímetros para 3 centímetros. Vamos aqui ao B. A taxa de variação da área de um quadrado em relação ao seu lado quando este mede 4 centímetros. Ó, ele não colocou que seria uma variação média, ele quer a taxa de variação instantânea, né? Ou simplesmente taxa de variação. Então, nesse caso, eu preciso trabalhar obrigatoriamente com a derivada, né? Então, eu calculo aqui a derivada, né? Como a fórmula, claro, é L ao quadrado, que é a área do quadrado, derivando isso fica 2L, né? E aí, eu quero isso para quando o lado vale 4, ou seja, o A' de 4, que simplesmente é 2 vezes 4, que vai dar 8, né? Enfim, eu poderia até escrever aqui a unidade de medida, 8 centímetros quadrados, que eu estou trabalhando com área, né? E aí, eu até vou fazer isso, não custa nada. Então, eu estou dizendo que... O que eu estou dizendo aqui? Para que você fique bem tranquilo em relação a isso, né? Para cada 1 centímetro que eu vario de lado, quando o lado é 4, eu tenho um impacto de variação de 8 centímetros quadrados de área. Tá legal? É isso que ele está nos dizendo aqui, com essa taxa de variação instantânea para quando o lado é 4. Tá bom? Beleza. 2. Importante falar que essa taxa ela varia a cada instante, né? Ela muda para cada instante. Então, para um lado de 4,1 ela já mudou. Para um lado de 4,2 ela já é outra também, tá bom? Importante ressaltar isso. Eu vou até falar um pouco mais disso no exercício 2 aqui, pessoal. 2. Uma epidemia sistêmica e maléfica atinge certa cidade. O governo calcula que o número de pessoas atingidas pela epidemia, depois de um tempo T, medido em dias a partir do primeiro dia, pode ser calculado pela relação P de T igual a 64T menos T ao cubo sobre 3. Maravilha, então você tem uma epidemia na cidade, cada dia que passa uma certa quantidade de pessoas é atingida por essa epidemia, né? Beleza. A. Qual a razão da expansão da epidemia no tempo T igual a 4? Isso aqui foi só uma maneira bonita de falar qual é a taxa de variação para T igual a 4, tá bom? Pode ficar tranquilo com isso, né? Porque a taxa de variação particular, ela é uma razão, né? Ela tem uma divisão ali, então ela é uma razão. Então a gente calcula a derivada, aqui não é a taxa, não é a razão média, né? É a razão instantânea, então a gente calcula a derivada P' de T igual 64. Essa parte do derivar eu já faço relativamente rápido, porque a gente já estudou isso, né? Olha, quando eu derivar isso aqui, vai ficar 3t ao quadrado. O 3 corta com 3 de baixo, fica só o t ao quadrado, né? Então, super tranquilo. Como eu quero isso no valor t igual a 4, eu substituo. Vamos ficar com 64 menos 4 ao quadrado. 64 menos 16 igual a 48. Então, para t igual a 4, ou seja, no início, né, do quarto dia, a gente tem então 48 pessoas sendo atingidas por essa epidemia em um dia, né? E aí aquilo que eu falei, ao longo do dia isso vai mudando um pouco, tá? Também porque isso aqui, olha, é uma função de domínio contínuo, né? E não uma coisa ali isolada, tá? Mas tá aí, essa é a taxa de variação no início do quarto dia, né? Ou razão da expansão da epidemia, como ele chamou ali. B. E no tempo t igual a 8? Bom, já estamos aqui com a derivada em mãos. P' de 8 é igual a 64 menos 8 ao quadrado, né? 64 menos 8 ao quadrado, que é 64 também. Então dá zero. Olha que interessante. No início do 8º dia, a gente tem
0 pessoas sendo atingidas pela epidemia, né? Então, na verdade, a gente pode dizer aqui que a epidemia foi controlada, né? A gente tem um status aqui de epidemia totalmente controlada, né? Totalmente controlada, porque nenhuma pessoa mais é contaminada nesse momento. Show? Saideira aqui, C. Quantas pessoas serão atingidas pela epidemia no 5º dia? Então, quando a gente fala no 5º dia, eu preciso fazer o quê? F de 5 menos F de 4. Porque se eu faço somente o F de 5, na realidade eu vou estar calculando o número de pessoas que foram infectadas do momento inicial até o 5º dia. E não é isso que eu quero. Eu quero saber só no 5º dia. Tudo bem? Então eu faço aqui F de 5 menos o que já teve até o 4º, para saber só o que foi que aconteceu ao longo do 5º dia. A função em questão é essa lá, né? 64t menos t ao cubo. Então eu vou começar trocando t por 5 e troco t por 4, diminuindo ali. 64 vezes 5 menos 5 ao cubo, né? T ao cubo, né? Sobre 3 menos 64 vezes 4 menos 4 ao cubo sobre 3. Vai ficar, olha, 60. Eu vou deixar assim, tá? Você pode fazer a conta aqui à vontade. 64 vezes 5 menos 125 sobre 3. Inclusive, a gente vai encontrar um valor aqui aproximado, tá bom? Menos 64 vezes 4. E esse menos vai mudar o menos aqui, vai ficar mais 4 ao cubo, 64 sobre 3. Bom, 64 vezes 5 menos 64 vezes 4. Imagina que o 64 fosse um x, pessoal. Então eu teria x vezes 5, ou seja, 5x. E aqui eu teria x vezes 4, só que está negativo, né? Menos 4x. 5x menos 4x é x, tá vendo? Então, esse menos esse dá só 64. Legal, né? E aqui o menos 25 com 64, por estarem com o mesmo denominador 3, eu posso fazer a conta, né? De 125 para 64, vamos fazer aqui um rascunho. A diferença é 5 menos 4, 1. 12 menos 6, 6. Diferença é 61. Então, menos 61 sobre 3. Como eu falei, vai dar um valor aqui aproximado. 61, se a gente for dividir por 3, fica 2. 2 vezes 3, 6 certinho. Baixo 1 aqui. Vamos botar aqui 20,3 aproximadamente. 64 menos 20,3. Vai ficar aqui alguma coisa em torno de 40. Bom, se fosse 64 menos 20, daria 44. Mas menos 0,3 dá 43,7. É aproximadamente isso aí, tá bom? 43,7. Então, aproximadamente 43,7 pessoas no 5º dia. E aí, eu chamo a observação para aquilo que eu falei no começo, que no início do 4º dia, né, você tem ali... e por que o 4º dia, né, como a gente começa aqui, ó, a partir do 1º dia, né? Então a gente tem 48, passou para 43,7, né? Então é resultado aí, fruto dessa variação que você tem ao longo do dia, né? Mas enfim, espero que tenha ficado claro para vocês aí. Beleza, pessoal? Forte abraço, tamo junto. Siga firme aí. Se você gostou, muito importante que você deixe sua curtida no vídeo. Verifica se você está inscrito. Se não tiver inscrito, inscreva-se aí e aperte o sininho das notificações.
Tchau, galera. Valeu.